Fala pessoal, bem-vindos de volta a mais uma aula de CAD. Eu sou o professor Renato, sou professor da área mecânica do Instituto Federal de São Paulo, do campus de Hortolândia, aqui no interior paulista. E você está aqui na página da fabricação mecânica, onde os professores da área estão aí colocando os conteúdos, aulas e assuntos diversos aí relacionados a esse universo da mecânica, tá? Então, se você está chegando aqui via YouTube e gosta desses conteúdos, né, relacionados à mecânica, metalurgia, projetos, enfim, eu faço um convite aí para você se inscrever no canal e acompanhar as postagens, ver os vídeos que já foram publicados, tá bom? Então, na aula aqui de hoje, né, na aula nossa de CAD, vamos fazer essa montagem desse macaco mecânico, tá? Para esse macaco mecânico, eu vou precisar de todas essas peças que se encontram aqui. E aí, para quem está vendo pelo YouTube, né, e está acompanhando esse curso via YouTube, vocês também poderão aí fazer essa montagem. Eu vou disponibilizar aqui com vocês os esboços, né, dessas peças, tá bom? Então vamos lá, sem mais demoras aí, então a gente vai aprender aqui a montar essa pecinha. Vamos também colocar algumas relações aí de para conseguir virar, né? Algumas relações de rosca entre os elementos, tá bom? Então vamos aprender bastante coisa aí. Lembrando que eu estou utilizando aqui para esse curso o programa OnShape, na qual ele roda aí na nuvem, roda online, tá? E tem aqui mesmo no canal, no próprio playlist, nas primeiras aulas, eu falo como vocês, para vocês aí, como ter acesso a esse programa, tá bom? É um programa gratuito, né, que tem licença educacional, então vocês podem ter acesso aí, conseguir construir, desenhar, fazer os seus próprios projetos, tá? Bom, então vamos lá, vamos começar aqui a nossa montagem. Eu vou utilizar essa montagem padrão, né? Perceba que eu já coloquei aqui algumas cores, tal. E ao longo aí dessa aula eu vou mostrar para vocês como fazer isso, tá? Bom, então vamos ver as pecinhas aqui. Primeiro tem aquela haste lá que eu mostrei para vocês, tá? Essa haste, deixa eu pôr aqui no Edit. Para quem for fazer aí no YouTube, aqui é 100, eu só alterei aqui. Ó, para quem for fazer aí via YouTube, né? Ela tem um comprimento de 100 e o diâmetro aqui, né, o raio 4,5, tá? Ou 9 no diâmetro, tá bom? Então dá um pause aí e faça essa pecinha, tá? A outra peça é essa base de apoio. Então perceba, ela tem esse diâmetro, né? Tem esse ressalto e tem um furo aqui embaixo, uh, um furo aqui interno menor, né? E um furo maior aqui embaixo, tá? Então vamos ver também como desenhar essa pecinha. Então, para quem for fazer, ó, dá o pausa no vídeo aí, deixa eu só arrumar aqui, né? Pausa o vídeo e é esse esboço que você tem que fazer, tá? Então, para quem está acompanhando as aulas, não vai ter dificuldade nenhuma em realizar esse esboço e gerar uma revolução a partir desse esboço, ok? Vamos lá? Então, a próxima peça é o fuso. Essa eu não vou precisar colocar, tem aqui no canal, tá? E o corpo, né, o que vai então o fuso rotacionar por dentro dele, né? Também tem aqui no canal, tá bom? E a tampinha lá de apoio, essa não tem. Vamos ver aqui como pegar as medidas dela, né? O esboço para vocês fazerem aí, tá? Então esse aqui é o nosso esboço. Dá um pausa aí no vídeo, tá? E entra no programa OnShape e faça esse desenho dessa pecinha. Tudo bem? E aí a gente entra na montagem. Então eu já fiz essa montagem aqui, já testei várias coisas, né, para montar essa aula para vocês, tá? Então eu vou fazer uma nova montagem aqui a partir de todos esses testes que eu criei aqui para vocês, tá? Então vamos lá? Então o que eu faço, pessoal? O que eu tenho que fazer? Então perceba que todas as peças do meu desenho, ele se encontra tudo num arquivo só, tá? Então as pecinhas estão todas aqui. Eu fiz então dessa forma para ganhar tempo, né? Eu ganho uma grande facilidade aqui na hora de montar, de fazer essa montagem, tá? Então a gente vem aqui no sinalzinho de mais e agora a gente vai aprender a criar uma assembly, tá? Uma montagem. Nas próximas aulas eu vou ensinar também como montar um desenho padrão de engenharia, né? Aquele desenho em projeção ortogonal, tá? Por hoje, então, eu vou ensinar vocês
como fazer uma montagem. Então, vai aparecer para mim aqui um campo de montagem, né? Perceba que os comandos lá em cima mudou, já não é o comando mais para criação de desenhos, né? São comandos diferentes, tá? E aí a gente vai começar a pegar as peças e colocá-las aqui montando. É isso que a gente vai aprender a fazer. Então vamos lá, vamos pegar aqui a nossa primeira peça. Bom, a primeira peça é aquele corpo que está embaixo, aquele apoio que está embaixo, na verdade, tá? Então eu vou clicar aqui nele, ele vai aparecer para mim, eu posso dar um zoom mais, zoom menos, né? Girando o scroll do mouse, né? A rodinha do mouse. E eu vou colocar ele em alguma posição aqui, tá? E aí eu vou confirmar. Eu poderia colocar todos de uma vez, mas eu vou fazer a opção aqui com vocês e trabalhar peça a peça, que eu acho que é um pouco mais didático, tá? Então eu vou confirmar aqui no verdinho. Agora o que a gente precisa fazer? Eu vou prender essa peça, fixar ela na origem. Então essa peça ela vai estar presa na origem. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui no Facet Made. Quem quiser, novamente, né? Já ensinei isso, toda aula eu falo disso, né? Quem tiver dificuldade, coloque em português que você tem a tradução disso, tá? Então veja, então aqui é um comando para deixar essa peça presa. E aí explica, né, como que faz isso, tá bom? Eu não vou parar aqui para ficar lendo com vocês, porque é uma questão de tempo, para não ficar um vídeo tão longo, mas para quem está estudando, está aprendendo a utilizar o programa, fica aí a dica, coloque em português, né, só posiciona o cursor do mouse em cima do comando que ele vai escrever para que serve, tá? Bom, então a gente vai usar esse comando preso aqui. O que eu vou fazer, né? Eu vou ter que selecionar um conector. Então perceba que toda vez que eu aproximo aqui, né, da minha pecinha, aparece esse conector. Ele tem, então, a linha azul, linha verde, linha vermelha, que está basicamente falando das três dimensões, x, y, z, tá? E aí eu tenho que pegar onde eu quero posicionar esse conector. Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse ponto e essa origem, ele vai virar e vai dizer que aqui vai prender a peça nesse ponto, tá? Mas não é isso que a gente quer prender por baixo, né? A gente quer fazer uma conexão, a gente precisa fazer essa conexão por baixo, tá? Então eu posso vir aqui, ó, e dar um cancelar. Ou poderia também, deixa eu novamente pegar aqui, né? Poderia também simplesmente vir aqui e cancelar isso, tá? Clicando com o botão esquerdo do mouse, segurando o botão, eu consigo mexer nessa pecinha, tá? Então clico com o botão esquerdo do mouse e eu coloco essa peça onde eu quero aí inicialmente. Bom, então vamos lá, vamos prender do jeito correto aí. Então a gente vai esperar aparecer esse conector de face, tá? Então tem um lá em cima, um no meio, um aqui embaixo na face. Então é isso que eu estou procurando aqui. Tá vendo? É esse conector no meio, na face que eu quero. E eu vou conectar esse ponto aqui da origem, tá? E aí eu vou confirmar. Então a primeira parte tá realizada. Então já coloquei a primeira pecinha, ela tá presa lá na origem, no centro da origem. Tudo bem? Vamos lá? Então agora vamos para a próxima peça. Então eu vou inserir. Agora a minha próxima peça é aquele corpo que fizemos na aula passada, que tem aquele furo roscado. Então clico nele. Não tentem colocar ele em cima da peça aqui nesse momento. Você vai ter, né, você pode ter mais trabalho do que facilidade com isso. Deixa ele a uma certa distância aí para você conseguir depois posicionar, tá? Então cliquei com o botão esquerdo do mouse, ele colocou o meu corpo aqui. E aí eu clico aqui no verde, confirmo que eu já inseri a peça que eu quero. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero colocar essa peça, eu quero encaixar essa região, esse rebaixo aqui interno, aqui dentro, nesse ressalto, tá? Então eu quero encaixar um no outro. Então eu quero basicamente essa face alinhado a essa face aqui, tá? Como fazer isso? Do mesmo jeito que fizemos lá. Aqui também vai ser uma conexão fixa, vou prender esses dois, normalmente com uma certa pressão aqui, com martelo de borracha ou com uma prensa, a gente prende essas duas partes, tá bom? Então, eu vou pegar aqui então o mate preso e a mesma ideia. Quero esse conector que está aqui no centro. Vamos ver se a gente consegue achar ele. Tenha calma para achar os conectores, né?
mais fácil, ó. Vou virar um pouquinho de lado para ajudar, ó. Apareceu o conector que eu quero. Então, eu quero esse alinhado a esse aqui. Bom, vamos ver se ficou certo. Posso colocar aqui isométrico, né? O frontal, olha lá, tá certinho. Percebe as linhas aqui, né? Então vamos confirmar. Tá? Tá montado as duas partes. Bom, agora precisamos colocar aqui o nosso fuso, né? Nosso eixo roscado. Então vamos lá, inserir, parte 5, né? Que é o nosso eixo roscado. Ele apareceu aqui para mim, tá? O computador está um pouquinho aqui de delay, a internet está devagar. Clico aqui. Confirmo. E agora o que eu quero fazer é encaixar esse fuso aqui no meu corpo, tá bom? Bom, mesma ideia, né? Eu tenho uma certa dificuldade aqui de achar, né? Deixa eu tentar pegar aqui a conexão. Bom, e qual é o tipo de conector que a gente vai usar? Então tem os conectores aqui. Esse é o fixo. Esse é um conector de revolução, ou seja, ele permite que a peça gire em torno do eixo, né? Temos o posicionamento de controle deslizante, tá? Um sistema planar de deslocamento. O sistema cilíndrico, ou seja, ele permite tanto o giro como também a movimentação em Z, né? Um deslizante, um slot pino, uma movimentação livre de esferas, né? Então, um corpo livre de esferas, uma esfera girante, né? Uma esfera que gira. E eu tenho também um prisioneiro paralelo, onde eu consigo determinar uma distância entre dois objetos, tá? Uma distância paralela, né, entre dois objetos, tá? A gente vai usar também esses conectores. Então, o que a gente vai usar aqui? Eu vou usar o conector meio cilíndrico, porque eu quero que ele gira e quero que ele movimente. Tem um sistema aqui de translação, né? Ele tem que movimentar, girar, né, e movimentar em Z, tá bom? Então a gente vai escolher esse aqui, meio cilíndrico. E a mesma ideia, agora eu vou ter que escolher um conector. Perceba que na rosca em si é difícil achar os conectores, né? Porque ele confunde aqui com a minha rosca, tá? Então acaba sobrando para mim aqui por essa região, né? Ou uma região mais acima aqui desse eixo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou optar em escolher um conector aqui nessa região e um conector aqui no meio da minha pecinha, tá? Acho que fica interessante. Ele não vai entrar inteiro esse fuso, mas ele vai me dar uma ideia de como vai ficar aqui. Depois a gente vai fazer as movimentações, aí a gente vai colocar um sistema de engrenagem, tá? Uma relação de engrenagem entre esses corpos. Bom, cliquei aqui. Olha lá, ele posicionou como eu tinha pedido aí, tá? Confirmamos. Então já está colocado lá esse nosso fuso, tá bom? Então, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse no fuso e tentar movimentar, ó, ele abaixa infinitamente, porque ele não sabe que ele tem que parar aqui nessa parede, depois a gente pode falar para ele isso, né? Então ele sobe e também vai, né, infinitamente aí, tá? Bom, não tem problema isso por hora. Daqui a pouco a gente fala para ele até onde ele pode ir nessa história toda. Então vamos continuar. Então temos já a nossa pecinha, o fuso colocado. Agora, pessoal, falta aí colocarmos a haste, né? Que está aqui, e também esse outro conector. Bom, então vamos lá, vamos colocar todos primeiro, depois a gente coloca as relações aí que são importantes também. Então vamos colocar primeiro a nossa haste, inserir. A nossa haste está aqui. Deixa eu pôr ela aqui para o lado. Vou confirmar.
A haste, pessoal, a gente tem duas possibilidades, né? Deixa eu ver o que eu fiz aqui com essa haste. Tá. É, eu tenho a opção de colocar a haste. Deixa eu só ver se eu coloquei ela presa ou se ela tem um movimento aqui. Eu optei em colocar ela presa, tá? Bom, eu poderia colocar ela presa ou deslizante. Tem uma movimentação aqui deslizante. Eu acabei optando em colocar ela presa. Não tem problema, depois a gente pode fazer os dois testes aqui, tá? Então primeiro vamos colocar ela presa mesmo. Então, novamente, o mate preso, vou achar um conector no centro e vou achar um conector também no centro. Tá? Deixa eu só mostrar o que faz aqui, né? Então, por exemplo, essa seta, né? Para essa peça em si, né? Ela não altera em nada porque ela está virando os eixos. Aqui é uma peça circular, né? Ela não sofre nenhuma interferência. Mas se fosse uma peça não circular, né? A gente ia conseguir ver um deslocamento dessa pecinha aí, tá? Deixa eu ver o que ela vai fazer aqui. Também ela altera, dá para ver aqui os eixos, ó. Então ela vai mudando os eixos x, y, né, com relação a esse conector. Como uma peça é circular, né? Ó, não sei se todo mundo está conseguindo ver, está mudando aqui os eixos, né? Então o eixo Z está aqui, né? Eixo X aqui, o Y para cá. Isso é importante quando a gente vai colocar alguma relação aqui de paralelo, por exemplo, né? Para eu saber as distâncias que eu tenho que colocar. Bom, por hora pode deixar assim mesmo, confirmamos. Está lá colocado, né? Colocamos a haste, já temos aí, só está faltando a última parte, eu vou aproveitar e colocar aqui com vocês também. Depois a gente vai mudando aí algumas coisas, a gente vai vendo o que acontece, tá? Então vamos colocar a nossa última parte, que é aquela parte de cima que vai entrar aqui, né? Colocamos ela aqui, fechamos essa janela. Vamos achar um conector fixo para isso também. Poderia ser um conector de giro aqui também, a gente pode até fazer o teste depois, tá? Por hora vamos colocar preso para ver o que vai acontecer. Escolhemos então o conector que eu quero, né? Eu quero esse conector da face e eu quero esse plano, tá? Olha lá o que eu tinha falado, né? Então a setinha ela inverte o sentido, né? Então ela virou minha pecinha, tá bom? Só para vocês verem o que acontece, tá? Olha lá, tá certo isso, pessoal? Não, né? Isso aqui tem que entrar. Como é que eu faço? Ah, não tá certo isso. Então eu posso vir aqui, né? Nesse presa, editar novamente, tá? Posso apagar isso aqui, ó. Afasto essa peça e vamos de novo, tá? Esse conector tá certo. Na verdade, o que tá certo era o outro, né? Mas tudo bem. Colocamos aqui o conector correto, ó. E vamos escolher agora, na verdade, esse conector aqui de baixo, tá? Beleza? Agora tá certo. E confirmamos. Olha lá, então tá montado o nosso macaco, né? Essa peça está presa, então mexo aqui, não acontece nada, ó, sabe? Eu também tenho aqui eu posso, clicando com o botão esquerdo do mouse aí, né? A gente percebe que não tenho controle nenhum desse movimento deslizante, tá? Bom, e agora a gente precisa começar a colocar algumas relações aqui, testar algumas coisas com vocês, que eu acho importante vocês aprenderem. Bom, a primeira coisa aqui que eu já tinha feito, e eu acho que dá para fazer aqui também, é uma relação de paralelo, tá? Vamos ver aqui o que eu fiz. Tá. Eu fiz uma relação de paralelo para que eu tenha aí um controle desse posicionamento do fuso com relação ao corpo, tá? Então, qual é o problema aqui? Que eu posso fazer esse movimento, né, de um modo
praticamente aqui é incontrolável, né? Esse negócio vai até, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Então ele sobe até, né? Então eu preciso colocar uma relação para que esse fuso montado ele tenha um limite desse movimento. Então é isso que a gente precisa fazer, tá? Então vamos lá, vamos ver como que a gente pode fazer isso. A gente pode utilizar então o comando paralelo. E o que eu quero é que essa distância entre o fuso, né, essa parte de cima aqui, e essa outra tenha um controle dessa distância. Então vamos lá, vamos pegar primeiro essa face com essa face aqui, tá? Bom, e aí eu venho aqui em limites e a gente vai ter que tentar aqui ver qual seria esse limite, né? Perceba que deixa eu movimentar ele aqui para todo mundo ver. Olha lá. Então ele faz para mim um movimento para eu conseguir entender onde estão os eixos, ó. Deixa eu colocar de novo. Então aqui está o eixo vermelho, o eixo verde, e o azul é o eixo de altura, que é meu eixo Z, tá? Então eu consigo identificar os eixos X, né? Y e o Z, tá? Então o eixo que eu quero mexer aqui é o eixo Z, tá? Então é isso que eu preciso fazer aqui, mexer no eixo Z. Então vamos lá, vamos ver o que eu coloquei aqui no outro. Quais são as distâncias que eu utilizei? Então utilizei o Z menos 70, Z0, tá? Vamos ver se dá certo aqui também. Então utilizei o Z menos 70 e o máximo 0, que está invertido aqui, né? Vamos ver se ele aceita. Ó, então 70, a altura que está dando, tá vendo? Então para cima, né? Menos 70, está invertido os eixos, né? Menos 70. E o limite aqui é 0, tá? Então 0 menos 70, tá bom? Então agora ficou melhor, né? Poderia ser até menos aqui, menos 60, não sei, tá? Bom, então tá lá. Vamos ver se funciona. Clico com o botão esquerdo do mouse nessa peça. Perceba que ele não vai mais infinitamente, né? Então tem uma limitação desse movimento, tá? Beleza. Conseguimos resolver isso. Agora a gente pode colocar a nossa relação aí desse mate cilíndrico, tá? Que é a relação de parafuso. Então a gente utiliza a relação de parafuso cilíndrico e o passe dessa rosca, que é 2, tá? Então o que a gente vai fazer? Então eu pego aqui a relação parafuso. Ele está perguntando qual é, né, o companheiro aqui, né? Quem é? É o nosso fuso. Deixa eu achar ele aqui. É o nosso cilindro. Clica aqui no cilindro. Tá? E aí ele quer saber a distância de revolução, ou seja, para cada volta que ele vai dar, né, cada giro de 360 graus, quanto que ele vai ter que deslocar? Não é 25 milímetros, né? Seria algo muito grande aqui deslocar 25 milímetros, né? Para cada volta. E o passo dessa rosca é 2 milímetros, como eu tinha falado para vocês lá nos desenhos, tanto do fuso como também do corpo, tá? Então vamos por 2 e confirma. Então agora, perceba que se eu venho aqui e clico com o botão esquerdo do mouse, né? Ele vai começar a posicionar. Agora, o que acontece, né? Se eu só clicar e tentar para baixo e para cima, não vai acontecer nada. Eu vou ter que fazer um movimento de giro aqui, porque isso daqui, esse comando vai fazer com que ele entenda que isso já é uma rosca, né? Que já é uma relação de parafuso. Então, o que eu tenho que fazer aqui, né, pessoal? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu dar um ESC aqui que ele pegou o conector. Eu tenho que fazer o seguinte aqui. Deixa eu só ver se ele já está aceitando. Ó, como eu tenho essa haste... Ah, tá ao contrário aqui. Como eu já tenho essa haste conectada, eu posso utilizar da haste para esse movimento. Mas deixa eu só arrumar com vocês, porque ele está rodando no sentido errado aqui, tá? Então vamos novamente editar. Na verdade, a direção oposta aqui. Tá? Confirma. Vamos ver se agora está dando certo isso. Opa.
Tá, agora tá ok. Deixa eu só aproximar para todo mundo conseguir enxergar. Vamos ver se fica melhor assim. Ainda não. Pera aí, só um minutinho. Vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui. Olha lá, né? Deixa eu dar uma inclinação nele, fica mais fácil. Aí. Ó. Né? E aí eu faço o movimento de giro aqui com o mouse, né? E eu tô fechando aí o meu macaco, tá? Beleza? Bom, a montagem em si está feita, né? Poderia colocar aqui isométrico, né? E vocês podem testar outras coisas, né? Por exemplo, aqui tá como mate, aqui a gente tinha colocado como preso, né? Que é, deixa eu achar ele aqui, não. Nesse aqui, tá? Então ele está como preso, a gente poderia editar, por exemplo, mudar o preso aqui pelo slider, né? Que é esse slot pino aqui, ou slider. Deixa eu só ver se o slider é mais interessante. Slot pino. Vamos tentar o slot pino para ver o que acontece. Poderia tentar também o controle deslizante. Vamos tentar o slot pino para ver se dá certo. Ó, ele está saindo, mas está saindo errado, tá vendo? Não é assim, né? Não seria o slot pino. Vamos tentar arrumar aqui? Vamos pôr então... editar. Tentar colocar esse controle deslizante. Vamos ver se o controle deslizante é o correto aqui, né? Planar. Vamos ver se o planar ele aceita. Também não. Ó. Vamos de novo. Deixa eu colocar isso aqui em inglês, pessoal. Então aqui, Spin Slot testamos. Vamos testar o Slider Mate. Vamos ver o que a gente já testou aqui. Slider. Slot. Vamos ver o Slider. Isso, ó, o Slider é o correto aí para nós, tá vendo? É isso que a gente quer, esse efeito de sair, né? Então vamos lá, confirmamos o slider. Olha aí que interessante, né? Então agora sim eu tenho esse movimento aqui. Só que o movimento também é infinito, né? Olha lá. Movimento infinito aí. O que dá para fazer é tentar colocar alguma relação aqui de paralelo para que ele não tenha esse movimento infinito também, né? Vamos ver se a gente consegue colocar uma relação de paralelo aqui. Seria entre essa face. Agora eu tenho que pegar algum conector na outra peça nossa aqui, né? Poderia até ser nessa peça de baixo. Vamos ver se dá certo. Aí ele tem que ser um conector no mesmo sentido. Vamos voltar aqui. Senão ele vai redirecionar o nosso corpo, né? Talvez aqui, né, na borda, não sei. Será que a gente consegue pegar essa borda? Vou fechar aqui. Então veja, a gente achou o comando, mas agora a gente tem aqui a dificuldade de achar uma relação para ele, né? Porque eu preciso encontrar, quando eu venho com um comando paralelo, eu preciso encontrar uma relação entre duas peças, não posso colocar com relação a ele, né? Então, por exemplo, tudo bem, pode ser esse, e aí eu tenho que achar um conector aqui que esteja no mesmo sentido, né? Vamos ver se esse serve do centro. Parece que, se for na peça aqui, né, na peça do fuso, vai servir. Vamos ver? Vamos aqui ver o limite.
Deixa eu tentar achar quais são os eixos. É o eixo azul. Não sei se todo mundo está conseguindo verificar aqui comigo, mas é o eixo azul. Bom, vamos testar. Vamos ver aqui se a gente consegue fazer então esse nosso slider, tá? Vou editar ele aqui novamente que eu perdi o conector. Limites. Tem um Z mais Z mínimo aqui. Vamos testar aqui, vamos colocar um valor mínimo. Sei lá, vamos sugerir 10 aqui e o máximo 50, só para a gente ver o que vai acontecer. Ó, o Z está aqui, né? Então 10 é muito pouco, deslocamento do centro até lá, né? Vou tentar 50 aqui. Opa. Ó, movimentou um pouquinho, tá vendo? Vou tentar um valor maior aqui. O Z mínimo ser 100. Vamos ver. Tá permitindo que eu gire aqui, né? Um valor muito grande. Bom, eu coloquei 50 a 50 lá, vamos ver se... ele deixou isso só de um lado, tá vendo? Então desse lado. Ele travou aqui, só fica o 50 a 50 e não ficou no 0 a 0, né? Vamos lá ver de novo. Ó, aqui aparece uma cota para mim de 50, tá vendo? Então desse ponto até aqui deu 50, até esse conector, né? Então desse conector até esse deu 50. Talvez eu tenha que fazer desse conector a essa face também, né? Uma relação de paralelo, tá? Bom, se eu colocar 0 aqui, tá, me reconhece. Aí ele volta aqui pro meio. Ó, parece que acertamos, né? Vamos voltar lá para ver o que ele aceitou aqui para a gente fechar. Ó, o que ele aceitou aqui? Ele aceitou a distância mínima 0 e a máxima 50, tá? E ele permitiu aí, a princípio, movimentar dos dois lados, tá bom? Então eu poderia deixar isso assim, ó, 50, né? Ou poderia deixar ele fixo também, tá bom? Então aí vocês podem montar. Outras coisas interessantes, né? A gente pode reposicionar aqui no sistema isométrico para ficar bonito, né? Vamos pôr isso aqui no meio, só para apresentar a peça, né? Apresentar aqui a montagem. Podemos também deixar sem os nós. Vocês podem ver nas peças e alterar, isso que é super legal quando a gente trabalha com desenho parametrizado, porque qualquer cota que eu alterar aqui, ele vai alterar na montagem também. Então, vou pegar aqui com vocês o exemplo da haste, que fica mais fácil de visualizar. Então, a haste está com 100 milímetros. Se eu colocar 200 e confirmar aqui, vocês vão ver que lá na montagem ele também vai alterar. Então, a haste está mais longa, tá? Então isso é super interessante quando a gente trabalha com montagem em desenhos tridimensionais parametrizados, que tudo que eu altero nos desenhos de origem, ele altera aqui também. Tá bom? No mais, talvez outra coisa interessante que eu não tinha falado para vocês é que, por exemplo, nessa peça que eu tenho rosca interna, né? Então essa peça aqui, como é que eu faço para ver os detalhes dessa rosca, né?
a gente tem a opção do seguinte, eu vou habilitar aqui um plano que corta o centro, por exemplo, esse plano right, e aí eu venho aqui no Section View, e aí ele vai cortar para mim, para mostrar a parte interna da rosca. Olha que interessante, né? Daí a gente consegue ver, tá? E para voltar no normal, é só vindo novamente no right aqui, clica com o botão direito do mouse, e aí a gente põe Turn Section View Off, tá? Beleza? No mais, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí de fazer essa montagem. Faça a montagem também aí na casa de vocês, né? Super legal de fazer. E eu vejo vocês então, né? Espero vê-los novamente numa próxima aula, na qual a gente vai fazer aí a conversão de um desenho parametrizado tridimensional para um desenho em projeção ortogonal, tá bom? Outra possibilidade de trabalho dentro aqui do nosso OneShape, tá? Então, se você gostou aí desse vídeo, se inscreva no canal e deixe um curtir aí para nos ajudar o algoritmo aí do Facebook a compartilhar esse vídeo, tá bom? Forte abraço a todos e até breve. Tchau, tchau.